Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, porque o Ministério da Saúde já anunciou aí a dose de reforço contra a Covid-19. E o governador Ronaldo Caiado já anunciou que a partir da semana que vem essas doses já começam a ser aplicadas aqui no estado. Quem começa a ser vacinado com dose de reforço a partir de semana que vem? Flúvia, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Lucílio, bom dia, Luciana. Essa determinação, né, dessa dose de reforço para idosos foi primeiro anunciado pelo ministro da Saúde, é algo que já vinha sendo discutido há algum tempo. Aqui em Goiás nos preocupa realmente esse aumento de internações e óbitos na população idosa, principalmente essa população idosa, que foram os primeiros a receberem vacina no começo do ano. A própria Anvisa também emitiu uma nota falando que idosos que receberam Coronavac, eles deverão receber uma dose de reforço. Então, é isso que nós estamos fazendo a partir da semana que vem. Começando, né, com as remessas, com a próxima remessa. Então, a remessa de doses que nós recebermos da Pfizer, na próxima semana, nós já distribuiremos aos municípios, né, com a nota técnica, orientando de como será essa dose de reforço para idosos. Começando pelos idosos institucionalizados, que foram os primeiros a serem vacinados no começo deste ano. Pois é, começaremos pelos idosos em asilos, recebendo essa dose de reforço, dose extra. A gente não está chamando de terceira dose, porque muitos receberam a Janssen, né? Que é dose única. Depois dos idosos de asilo, qual será o processo de imunização? Os demais idosos em ordem decrescente de idade, assim como fizemos a vacinação. Lembrando que dose de reforço está liberada para idosos que tomaram Coronavac. Isso neste momento. Isso pode mudar no futuro, mas hoje a Anvisa autoriza dose de reforço para idosos que tomaram Coronavac. Aquelas pessoas que trabalham na saúde também receberão esse reforço? Nesse primeiro momento, a nossa prioridade são os idosos. Por que os idosos? Porque os nossos dados epidemiológicos mostram um aumento de internação e óbito em pessoas, principalmente com 70 anos e mais, a partir de julho. Quem tomou Janssen vai ter que tomar dose de reforço? Neste momento, não. Ainda não tem autorização da Anvisa para dose de reforço para outras vacinas, exceto Coronavac. Então, neste momento, né, só deverão receber doses de reforço idosos que tomaram Coronavac, começando pelos idosos institucionalizados, ou seja, que estão em asilos. Flúvia, eu quero voltar naquele assunto que abordamos ontem, inclusive ao vivo, com a sua participação. Nós estamos em um momento em que falamos de dose de reforço, mas não estamos conseguindo sucesso na primeira e nem na segunda. Reforçando os números aqui em Goiás, não receberam a segunda dose 214 mil pessoas. E nem sequer a primeira, mais de 650 mil, totalizando 850 mil goianos que ainda não foram imunizados, seja com a primeira ou com a segunda dose. Como eu vinha falando antes, gera uma preocupação e olha o que isso gera, né? Primeiro gera um bolsão de pessoas não imunizadas e nós já estamos chegando no momento que esses idosos já vão ter que tomar uma dose de reforço. Então, a orientação é, quem tem faixa etária nesse momento, acima de 30 anos, que foi o que a gente levantou, e são mais de 600 mil goianos que ainda não tomaram nem primeira dose, que procurem os postos de saúde e procurem a vacinação o mais rápido possível. E nós precisamos imunizar as pessoas o mais rápido possível, porque, como já foi falado anteriormente, nós já estamos no momento que já precisamos da terceira dose para os idosos. É o que os estudos mostram a necessidade neste momento. Olha, Flúvia, existe a preocupação dessas mais doses para o nosso estado. Nós estamos aqui numa situação de primeira dose, segunda dose e agora, a partir de semana que vem, reforço. Como é que vai ficar essa questão de logística? O Ministério da Saúde já sinalizou que vai enviar mais doses para Goiás para que a gente dê conta da demanda? O Ministério da Saúde, o que ele está, em relação ao número de doses, né, ele já tem um quantitativo de doses, né, planejado de acordo com as compras que foram realizadas. Nós, enquanto Estado, nós não temos esse calendário que o Ministério tem, tá? Mas a gente tem recebido remessas regulares semanalmente e um quantitativo considerável, principalmente nas últimas 2, 3 semanas, o que nos possibilita avançar, como foi avançado, nas faixas etárias.
Mas, como eu falei, a Covid é tudo muito novo, né? E os estudos, as evidências, à medida que elas vão saindo, a gente tem que tomar providências. E a evidência que nos chama atenção neste momento é que nós temos aumentado o número de internações e de óbitos em idosos, né? E esses idosos nossos, eles receberam Coronavac. A Anvisa, então, liberou e assim faremos, para garantir que não tenhamos aumento de óbitos e de internações nesse grupo que é mais suscetível, que é mais exposto a casos graves e óbitos. Jovens deverão ser vacinados? Deverão sim, mas quando avaliamos gravidade e óbito, nós temos mais morte entre idosos do que entre adolescentes. Então é importante a gente garantir aquele que tem maior risco, maior proteção e avançando gradativamente. É importante disseminarmos essa convocação, é o que tem feito insistentemente o Jornal do Meio-Dia. Já tem circulado nas redes sociais esse post do governador Ronaldo Caiado anunciando então essa dose de reforço. A partir da semana que vem, Goiás inicia a dose de reforço contra o coronavírus em idosos que vivem em asilos. Na sequência, vamos vacinar, diz o governador, com essa dose extra por ordem decrescente de idade, como acabou de reforçar aqui a Flúvia Amorim. Mas, Flúvia, antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu quero abordar com você, porque nós já temos aqui variantes que nos preocupam, como alfa, beta, gama e delta, e agora mais uma, lambda. É isso, Flúvia? É isso. Assim, isso não nos traz surpresa, porque, gente, o que todo mundo precisa entender, vírus, ele sofre mutação. As mutações fazem parte do ciclo evolutivo de qualquer vírus. A influenza também não é diferente. O que traz preocupação em relação à Covid? É que algumas dessas mutações, elas aumentam não só a transmissibilidade, mas também a gravidade. Então, quando tem todas as mutações, elas são analisadas mundo afora. E quando essa mutação ela está associada a um aumento de transmissão e de gravidade, ela pode ser considerada ou de importância ou de preocupação. E é essa classificação que a OMS, junto com os países, né, tem feito para poder avaliar como é que vai ser a dinâmica da doença em cada localidade. A lambda é uma nova variante, a gente está aguardando a oficialização se ela vai ser variante de importância ou de preocupação, para a gente poder classificá-la. Agora, variantes vão surgir, infelizmente, tá? Porque a transmissão continua acontecendo. E deixar bem claro que, independente da variante, as medidas de proteção são as mesmas, as medidas de prevenção não mudam, né? Tanto as farmacológicas, né, no caso, vou falar das vacinas, como as não farmacológicas, que é o uso de máscara, continua a mesma coisa. Então, que caminhemos com essas medidas protetivas, independente de qual variante que esteja aqui. Que todos se cuidem, né? Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, mais uma vez participando ao vivo conosco, trazendo essas informações atualizadas. Valeu, Flúvia, boa tarde, obrigada. Então, assim, obrigada a vocês.